Olá, boa noite. Estamos começando mais um Educação em Debate aqui no canal 16. Programa que é uma parceria entre o CMP, Sindicato de Professores Municipais de Passo Fundo, e a TV Câmara aqui do município. No programa nós falamos sobre assuntos que competem ao magistério municipal e movimentos sociais também. Nesse ano de 2024, o Educação em Debate será um pouquinho diferente. A gente vai realizar o quadro Escola em Foco, que trará uma escola por mês para apresentar a sua história e também um pouco da sua realidade local. No programa de hoje a gente trouxe a Natália Pens, que é coordenadora pedagógica da EMEI Chapeuzinho Vermelho. Muito boa noite, Natália. Boa noite, Thiago. É um prazer recebê-los aqui. Thiago é o nosso diretor do CMP Sindicato. Explica um pouco para nós por que o sindicato resolveu criar o quadro Escola em Foco. Bom, boa noite, João. Boa noite para a Natália. A diretoria do sindicato percebeu que nós tínhamos uma necessidade de apresentar as nossas escolas do município, que tem uma realidade muito heterogênea, né? Cabe lembrar que a rede pública municipal ela é muito vasta. São aproximadamente 72 escolas e elas ocupam em grande parte a periferia da nossa cidade. A gente gostaria de aproveitar esse espaço que nós temos junto à TV Câmara para apresentar um pouco dos trabalhos que são realizados. Apresentar a comunidade, apresentar a escola, o corpo docente dos professores, porque a gente tem certeza, nós enquanto sindicato muitas vezes a gente coloca, dá muita ênfase às lutas e às necessidades que nós enquanto categoria temos que enfrentar. Mas existem também, vamos dizer assim, trabalhos muito gratificantes que são feitos dentro desses ambientes escolares. E com esse projeto da Escola em Foco, daqui um pouco nós podemos estar trazendo ao conhecimento das nossas comunidades. Certo. Bem, como a gente disse, hoje a escola que a gente traz para o programa é a EMEI Chapeuzinho Vermelho, uma escola de educação infantil. E a nossa convidada é a Natália, que é a coordenadora pedagógica lá na escola. Natália, conta pra gente um pouco da comunidade local, do bairro onde a escola está localizada e também qual o público que ela atende. Boa noite, Thiago, boa noite. Então, o nosso bairro, ele vem crescendo muito. Há alguns anos atrás, ele era um bairro mais retirado, né, do centro. Então, era um lugar onde tínhamos bastante terrenos à venda, então foi crescendo muito rápido. O nosso bairro, na maioria, é formado por pessoas que vêm de fora, das cidades vizinhas, ou até mesmo vêm de cidades longe e vão lá em primeira chegada em Passo Fundo, residem um pouco lá até conhecer melhor o todo da cidade. Então é um bairro bem familiar, onde a maioria das pessoas se conhece entre si e cresceu muito, né? Nos últimos 10 anos, assim, expandiu muito o nosso bairro. Então hoje a nossa escola, ela conta com turma desde o berçário até o pré-2, a gente atende, né, em torno de 70 crianças, e pela demanda, né, ela foi crescendo com o passar do tempo. Mas eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu cheguei lá, era uma escola pequena, né? Na comunidade, uma casa. Hoje em dia ela já está bem mais estruturada, um espaço maior. Sim, em qual bairro que ela se localiza mesmo? No bairro Jardim América. Sim, é junto ao santuário, isso? Junto ao santuário Nossa Senhora Aparecida, na saída para Soledade, Ernestina, bem na saída da cidade mesmo. Certo, E então, falando um pouco, acho que das pessoas que compõem a escola, né? A gente sabe que, apesar de a escola ter esse papel pedagógico, quem realiza esse papel pedagógico são as pessoas que compõem ela. Quantos alunos que a EMEI atende e também quais são os professores que estão lotados na escola? A gente, então, atende, como eu já falei, em torno de 70 crianças, né? Hoje a gente tem a Adriane Salles, que é diretora da escola. Temos, então, eu como coordenadora no turno da manhã e atendo a turminha do berçário de tarde. Então, a gente tem turma de maternal 1, que é a Pro Vanusa, maternal 2, que é a Pro Denise, e daí temos os prés, então, que o pré 1 é a Pro Marelisa e o pré 2 é a Pro Nayara. E claro que tem todo um grupo de trabalho, além dessas pros, que sem eles a escola também não funciona, né? Então, a gente tem toda uma equipe de assistentes, profissional de apoio escolar, auxiliar, a serventes, cozinheira, então a secretária. Todas são peças fundamentais, né, para o bom andamento da escola. Acredito, participando do diálogo, né, da conversa,
acredito que praticamente todos os alunos eles pertençam àquela localidade, né, Natália? E quando os alunos eles saem do pré, normalmente para quais escolas que eles vão? Para as mesmas escolas da rede pública municipal que estão ali próximo? Sim, na verdade a gente hoje atende sim a maioria do bairro, mas também atendemos o Santo Antão e Bom Recreio. A gente atende crianças vindo também, porque a primeira escola ao alcance deles é a nossa, né? Então eles vêm naquela direção. E quando eles saem do pré-2, eles vão para o ensino fundamental na EMF Jardim América. Sim, aquele próximo. Que é próximo, né? É no mesmo bairro. Hoje a gente tem um ponto negativo, que é ficarmos no início do bairro, né? Então, na entrada do bairro, que é ali no Santuário. E o bairro, ele cresce para dentro, né? Em direção a Santa Marta. Em direção a Santa Marta. Então, a EMF, ela fica no meio do bairro. E nós ficamos, o que é um dos pontos negativos, mas claro que a gente almeja voltar para o interior do bairro futuramente. Claro. E se você pudesse contar um pouco da história, assim, da escola, desde quando que ela existe, conta para nós um pouco disso, assim, Ela existe desde 2009, né? Ela foi fundada em 2009. Bem como eu falei antes, o bairro era pequeno, então era uma casa adaptada para uma escola. Aí a gente foi mudando para outra casa, adaptada para uma escola, então a gente passou por várias mudanças já, sempre buscando o melhor para as crianças, né? E hoje, então, a gente chegou num patamar, digamos, muito melhor do que a gente estava há alguns anos atrás, né? Então, desde que eu estou na escola, fazem 12 anos, a gente melhorou muito, né? Em questão tanto de espaço, de trabalho pedagógico. Então, a gente avançou muito já nesse quesito. E também pela procura, né? Como aumentou muito a procura até mesmo a gente atende não só Santo Antão e Bom Recreio, mas a gente tem alunos da Nene Greff, da própria Santa Marta, né? Que as e-mails dos bairros não comportam também, né? E acabam, então, que os pais trazem para a nossa escola também. Sim. Então, uma dúvida, né, que surge, como o público-alvo da escola perpassa vários bairros, então a escola também atinge isso, o censo de vocês, né, deve apresentar de diferentes realidades sociais também. Também. A gente tem, o bairro, ele é praticamente de classe média baixa, né, não tem, claro, né, as pessoas de classe média alta, mas a maioria é classe média baixa, então a gente tem desde alunos que saem dali, quem sabe vão para uma escola particular fazer o ensino fundamental, e temos também aqueles que permanecem na rede pública, que é a grande maioria. Poucas famílias em vulnerabilidade social, por exemplo. Muito poucas. Que bacana. É um bairro bem formulado, bem bom de se viver. Vivo ali, inclusive, faz 5 anos que eu moro ali no bairro. Então, não é um bairro que a gente tenha vulnerabilidade, assim. É muito bacana quando a gente consegue reunir essa característica, né, do servidor público, aquele que presta o serviço público à comunidade, que vive dentro daquela comunidade, né? O professor, o enfermeiro, o policial, a gente percebe que o serviço é mais efetivo, né? Sim. A gente acaba conhecendo a realidade, as famílias. Então, muitas vezes as crianças, às vezes, chegam, né, na escola e apresentam um comportamento diferente, e às vezes a gente morando no bairro, a gente sabe por que aquela família está passando. Então, a gente consegue ajudar de uma maneira melhor aquela criança. No processo pedagógico. No processo pedagógico, que na escola é onde reflete tudo que eles passam em casa, o que eles fazem na rua. Isso tudo reflete na escola. É lá que eles têm o apoio, é lá que eles têm a proa, a psicóloga, quem, na verdade, às vezes eles desabafam, né? Buscam ajuda também. Buscam ajuda, e a gente aí acaba entendendo melhor, às vezes, a situação por conhecer melhor as famílias. Claro. Eu acredito que dentro desse contexto, uma das coisas mais importantes dentro da escola são os projetos que ela desenvolve para a comunidade, para os alunos, e acaba refletindo também na comunidade que está ali ao redor. Se você pudesse falar um pouco para nós assim dos projetos que a escola tem, que você poderia trazer para o nosso carro-chefe é a maleta da leitura, né? Então, é um projeto que as crianças levam para casa o livro, né? E trabalham em família. Então, aquela história, fazem um trabalho sobre aquela história e retornam para a escola para contar para os colegas como é que foi essa experiência. Então, muitas dessas vezes, o contato que os pais, os irmãos
mais velhos, até quem sabe que já saíram da escola, voltam a ter com os livros. Né? Então, no próprio FECIT, é esse o trabalho que a gente apresenta, porque a gente constrói muito em cima de histórias, né? E os pais ficam bem orgulhosos, porque são trabalhos, às vezes, que eles ajudaram, né, a fazer, a construir. E claro que temos vários, né, N projetos. Um dos nossos projetos que faz tempo que a gente tem, só que a gente não consegue tirar do papel, é ter o jornal informativo da escola. Né? Até pelo fato de ser uma escola mais retirada do centro, a questão de patrocínio, a questão de ajuda para festas de Natal, que a gente pretende fazer, a gente quase não consegue ajuda. Porque, mas onde é que fica? Né? Quando a gente vai pedir, né, um patrocínio, quando a gente vai pedir ajuda para realizar algumas coisas. Então, muitos dos nossos projetos acabam batendo no financeiro, né? Porque para tu imprimir um jornal para ti, tudo tem um custo, né? E claro, temos vários projetos, a questão da horta a gente não conseguiu pôr em prática ainda, porque a gente não tem espaço físico, pelo fato do nosso pátio ser aberto, né? Porque é o pátio do santuário, onde a maioria das pessoas frequentam, né? Sim. Então, são N projetos que às vezes, ou pelo espaço, ou pela questão financeira mesmo, que acaba. Sim, E você fala às vezes, né, às vezes um desejo que a escola tem de fazer um projeto, enfim, mas às vezes tem algum empecilho, nesse caso é financeiro. Apesar da escola ter os projetos, infelizmente todos acabam enfrentando alguns desafios no dia a dia. Se você pudesse trazer um pouco desses desafios que a escola e os professores, ou até mesmo os alunos enfrentam, o que você poderia falar? Hoje os nossos desafios maiores, como coordenação, como equipe diretiva, é a questão do RH, né? A gente está tendo bastante alunos incluídos na rede e a procura por ser um profissional de apoio é muito baixa. Então, é difícil da gente conseguir, né, este profissional. Muitas vezes, quando consegue, ele vai um tempo e desiste. Que eu acho que deve pesar, inclusive, a distância da escola. A distância da escola, porque ninguém quer. Eles recebem um salário pequeno, mas muitas vezes eles vão preferir as escolas mais próximas do centro, né? Isso. Um dos nossos maiores empecilhos é esse, né? Tanto para conseguir os patrocínios, por esse fato da escola ser distante, né? Mas crescendo muito, porque a gente vê dia após dia, hoje tu passa, tem um terreno vazio, amanhã já tem início de um prédio, e a Santa Marta, que é a nossa vizinha, fez vários condomínios, né, está fazendo, então isso reflete na nossa escola também. Então hoje a gente tem, sim, graças a Deus, uma profissional de apoio, mas ainda falta uma. Então a questão de quando as pros tiram atestado, né, ou é a coordenadora, ou é a diretora, ou é a auxiliar que tem que entrar em sala de aula, então aquele trabalho que uma dessas pessoas teria que fazer acaba parando para atender as crianças, que é o nosso principal objetivo, atender bem as crianças, né? E claro que a manutenção, né, a gente tem o repasse da prefeitura, mas manter muitas vezes um prédio não é fácil, né? Então a gente está conseguindo bastante coisa, agora a gente se mudou para o andar de baixo, então foi feito todas as adequações necessárias, mas claro que com o passar do tempo, uma das nossas dificuldades também é isso. O que acontece é que muitas vezes a gente pede para os pais, pede para os nossos maridos, para que eles, o marido de diretora e de pro é assim, né? Eles vão e fazem para nos ajudar, porque realmente hoje em dia tudo, a mão de obra é muito cara, né? Então para te instalar um ventilador não é barato. Então isso tudo influencia. Se me permite, João, também, eu gostaria de destacar isso que a Natália falou. Eu sou professor de História, mas também gosto muito de Geografia. Nós tivemos o último censo que saiu do município de Passo Fundo, e a EMEI, Chapeuzinho, de fato, eu acredito que num futuro muito próximo ela vai crescer muito por conta da demanda da rede e do local onde ela se encontra na nossa cidade. Eu moro no Boqueirão, eu vejo o quanto o bairro da Santa Marta cresce. A gente sabe o quanto que aqueles habitantes, por exemplo, eles demandam uma nova entrada, inclusive na Santa Marta, porque é horrível entrar e sair da Santa Marta em horário de pico, né? E não só Chapeuzinho, ali a gente está falando da amizade, né? Porque aquele território do Jardim América, Nossa Senhora Aparecida, né, é um bairro que está crescendo demais.
O município de Passo Fundo hoje ele já está batendo quase 20 mil alunos na rede pública municipal e isso não vai parar de crescer. Nós temos vários projetos de novas escolas, né? Inclusive aqui na Petrópolis, que tem defasagem também da rede pública municipal, mas para aquele lado eu tenho certeza que a gente vai ver um processo de inchaço da rede de escolas cada vez maiores, né? E é bacana as colegas ali estarem comprometidas, né? E desde cedo, pegando lá no início, quando a comunidade era pequena, ela vai crescendo para evitar também, né, aqueles problemas que a gente tem sociais depois dos grandes conglomerados, né? Enfim. Quando a gente chegou no bairro, era a estrada de chão, né? A nossa escola, inclusive, era numa rua de chão, né? Hoje em dia, no bairro, a gente tem meia rua, dá para se dizer, de chão ainda, né? Então, e pelo fato também de não ter educação infantil no Bom Recreio, né? Sim. Então isso acaba com que, principalmente no maternal, berçário, Bom Recreio, Santo Antão, não procuram muito, mas quando chega no pré, aí sim, né? Aí eles têm que vir para a escola, então acaba que a gente atende a demanda deles também. E geograficamente, agora eu me dei conta disso, eu não tinha parado para pensar, né? Mas a Chapeuzinho, naquele local da cidade, é a última do perímetro urbano, porque a próxima que vai ter em direção a Ernestina é no perímetro rural, né? Que é uma MF, né, no caso. É uma MF que não tem educação infantil. Exatamente. Então a gente acaba suprindo a necessidade do Bom Recreio também, né? Sim. Que também, pelo que a gente, indo para Ernestina, a gente vê que também é um lugar que está crescendo, né? O Bom Recreio também está tendo bastante demanda de alunos, né? Bem, a conversa está muito legal, mas agora a gente vai para um intervalo rapidinho e volta já com o programa. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos voltando com o programa Educação e Debate aqui na TV Câmara, o programa do CMP Sindicato. Agora nós estamos então com o quadro Escola em Foco, falando um pouco das escolas do município e dando um pouco mais de atenção para os educandários aqui da cidade. No programa de hoje a gente falou sobre a escola Chapeuzinho Vermelho, uma EMEI aqui de Passo Fundo. No primeiro bloco, então, a gente conversou sobre diversos aspectos da escola, introduziu ela para a comunidade, enfim, para o público que está nos assistindo. E agora, no segundo bloco do programa, a gente vai fazer uma espécie de informativo do sindicato, trazendo, então, algumas pautas atuais aí que o sindicato está tratando junto com a categoria. Tiago, então, acredito que uma das pautas que a gente poderia começar a iniciar a falar seria sobre a hora atividade, isso, que é um assunto que o sindicato tem feito reuniões com o executivo para tratar sobre esse assunto. Não, perfeito. Nós temos, né, no início do ano, normalmente duas agendas que tomam conta do sindicato. Uma principal, que é a do dissídio. Esse ano, especificamente, nós temos a hora-atividade e o dissídio. Começando, então, pela hora-atividade, que é um tema muito sensível ao magistério, né? Nós temos uma lei federal lá de 2008 que garante aos professores um terço da sua carga horária voltado para o planejamento. O município de Passo Fundo ele vinha cumprindo, por uma questão administrativa que o sindicato havia solicitado, inclusive, desde 2016, né, nós implementamos ali no fundamental, depois conseguimos implementar na educação infantil, sempre com um pouquinho mais de dificuldade. A gente estava trabalhando dessa forma, de uma forma um pouco precária, porque na nossa legislação municipal constava 20% de hora-atividade para o professor, ou seja, ela não estava em consonância, não estava respeitando a legislação federal. Então nós construímos junto ao Executivo e ao Legislativo um projeto de lei, uma alteração do Estatuto do Magistério, onde foi recepcionado o terço da hora-atividade para o professor e foi além. Nós conseguimos, inclusive, a previsão de que 50% da carga horária desse professor seja feito à distância. Nós temos dois tipos de professor na rede pública municipal. Os professores que têm uma jornada de 30 horas semanais e aqueles professores que têm uma jornada de 20 horas semanais. O sindicato entende que aqueles que têm da educação infantil uma jornada de 30 horas semanais, ou seja, 150 horas mensais, eles têm direito ao terço da hora atividade, 50 horas atividades.
E o que a legislação fala é que 50% disso deve ser à distância, ou seja, 25 horas por mês. No ensino fundamental, professores com carga horária de 20 horas, nós temos a previsão de que esses professores tenham aproximadamente 16 horas por mês garantido de hora de atividade à distância. E é isso que a gente está brigando agora para que seja implementado como a lei prevê, uma vez que somos servidores estatutários, né? A gente só pode fazer aquilo que a lei manda. É uma lei nova, então a Secretaria está implementando aos poucos. Não sei como é que está a aplicabilidade prática disso nas escolas. Será que está ocorrendo conforme a lei já? A lei ela foi aprovada no final de novembro de 2023, né? Esse ano letivo ele começou, então foi o primeiro com essa previsão da nova lei. Num primeiro momento nós não estávamos concordando com algumas atitudes administrativas da SME, solicitando que professores que não estavam em seu dia, por exemplo, participassem da hora de atividade presencial, fazendo com que essa atitude não inviabilizasse o que a lei diz, que 50% da carga horária deve ser à distância. A SME nos recebeu, foi sensível, lançou inclusive um e-mail através do núcleo do ensino fundamental, redirecionando e garantindo, né, que seja cumprida a hora de atividade à distância. Me parece que o tema agora está na Procuradoria-Geral, que pretende normatizar através de um decreto como vai se dar esse trabalho, esse exercício. Nós já oficiamos o Procurador-Geral do município para que ele nos receba e a gente consiga conversar, né, para sanar todas as dúvidas e que o que seja feito de fato recepcione o que a lei garanta, né, e o que os professores, os mais de 1.300 professores do município não abrem mão, né, que é o terço da sua hora de atividade, sendo que 50% seja à distância. Certo. Bem, então, além da pauta da hora de atividade, um outro assunto que acho que é recorrente todos os anos na rede municipal e no sindicato também é a negociação salarial dos professores. Em que pé que está as negociações desse ano, Thiago? Como sempre, né, a gente oficiou o executivo no início de janeiro, por conta da lei do piso de 2008, que prevê que essa data é a data base do magistério, porém a gente não teve nenhum retorno. Conversando com o Procurador-Geral do município semana passada, de forma informal, a diretoria do sindicato, né, ele recebeu, foi muito solícito, enfim, as nossas dúvidas. Ele argumentou que o executivo vai seguir o trâmite normal, obedecer a legislação municipal, que prevê que a data base do servidor público é em março. Nós não concordamos, essa discussão inclusive se dá na justiça, enquanto não tem uma pacificação, segue sendo assim o rito. E agora nós estamos discutindo também daí os percentuais. Haja vista que o governo federal presenteou os professores públicos do Brasil inteiro com uma péssima notícia, né, trazendo um reajuste do piso nacional em 3,62%, ou seja, abaixo da inflação. Cabe lembrar que o município de Passo Fundo vem sucessivamente recebendo reajustes abaixo da inflação. A gente trabalha na perspectiva desse ano, haja vista que as contas do município elas estão bem saudáveis, o executivo sempre faz questão de divulgar os números, o quanto o nosso PIB cresce, o quanto a economia é pujante, né, que a gente consiga trabalhar com um ganho real frente ao piso, né, uma vez que o professor municipal de Passo Fundo lá atrás já foi muito bem remunerado. Hoje o que nós percebemos é que ele se equipara a outras realidades. Tanto é que nós nunca tivemos um número tão grande de exonerações no quadro dos professores municipais. Né? E quais ações o sindicato está trabalhando para destacar tanto a questão de que a database é em janeiro e ela está sendo desrespeitada em vista à lei nacional, né, do Brasil, e as ações que podem ser vistas pela mídia também? Então, nós temos reuniões esporádicas com a nossa categoria, né? Cabe lembrar que os professores são uma categoria muito politizada, nosso município talvez a mais politizada de todas, né? Todo mundo vê a força que nós temos, muitas vezes no centro da cidade, no poder legislativo com a nossa representante, né? Mas para além disso, nós temos, além de publicação em redes sociais, nós estamos vinculando materiais na mídia, informando a população a respeito do que nós pedimos, o porquê nós pedimos, né? A gente vai já colocamos mais um outdoor na cidade, virá um outro mais para o final, para o início agora de março. Basicamente é isso, né? Para tentar furar a bolha da nossa categoria e fazer chegar também à comunidade, porque ela também tem interesse nisso.
Haja vista que nós atendemos mais, esses 1.300 professores atendem quase 20 mil alunos, e se a gente multiplicar pelos familiares, a gente está chegando a mais de 50 mil pessoas, né? Sim, atinge toda a população no final das contas, então sim, é uma forma de furar a bolha, como você mesmo relatou. Bem, perfeito. Acredito que com o programa de hoje a gente pode conhecer muito mais da rede municipal, em específico a Escola Chapeuzinho Vermelho, uma escola de educação infantil do nosso município, localizada lá no bairro... Qual que é o bairro mesmo? Jardim América. Fala José. Nada a ver. Eu sempre confundo com Nossa Senhora Aparecida. Melhor nem falar o bairro. No Santuário. Nossa Senhora fica um pouquinho pra lá. Bem, perfeito. Então, com o programa de hoje, nós estreamos o quadro Escola em Foco aqui no programa do sindicato e podemos conhecer, então, muito melhor a Escola Chapeuzinho Vermelho, uma escola de educação infantil aqui do nosso município, além também de ficar atualizado sobre as atuais pautas do CMP Sindicato e também da categoria do Magistério Municipal. Eu só tenho a agradecer, então, a Natália e o Thiago pela participação no programa de hoje. Nosso programa vai ficando por aqui e não se esqueça de seguir o CMP nas redes sociais, é só procurar CMP Sindicato no Facebook ou no Instagram. Até o próximo programa. Tchau, tchau.